Vivi anos de festa e machuquei homens bons, agora que quero estabilidade todos me julgam. Sou Andrea, tenho 35 anos e escrevo isso porque me sinto perdida. Não quero que essa publicação seja vista como uma tentativa de alguém ter pena de mim, embora provavelmente soe assim. Só preciso desabafar e tentar entender em que momento minha vida tomou um rumo que agora não consigo reverter. Muitas pessoas dizem que as decisões que tomamos aos 17 ou 18 anos não deveriam nos definir para sempre. Eu também acreditei nisso por muito tempo. Nessa idade pensava que a vida era interminável, que o futuro estava distante e que sempre haveria novas oportunidades. Mas agora, aos meus 35, começo a suspeitar que talvez sim me definiram, ou que eu mesma me neguei a mudar quando era tempo. Minha história começa aos 17 com meu primeiro namorado, Daniel. Ele era tranquilo, responsável e pacientemente demais para alguém como eu. Eu cresci ouvindo minhas amigas dizerem que ter namorado tão jovem era se prender e a adolescência era para experimentar, para errar e aproveitar, mas eu queria me sentir especial. Daniel me tratava bem, me escutava, me fazia sentir valorizada de uma maneira que eu confundia com rotina. Sempre havia um garoto mais divertido, mais ousado, mais intenso por perto, e naquela época pensava que intensidade era sinônimo de paixão. Alguns meses depois de começarmos a namorar, apareceu Marco, um amigo de Daniel. Ele me dizia coisas que alimentavam meu ego, que eu era muito madura e certamente teria um futuro brilhante e merecia experimentar mais. Em vez de parar para pensar, deixei que suas palavras me envolvessem. Daniel confiava tanto em mim que nunca suspeitou do que estava acontecendo. Uma tarde fomos os três estudar na casa de Marco. Daniel saiu mais cedo porque não estava se sentindo bem e Marco se ofereceu para me levar depois. Não sei como aconteceu, ou talvez eu saiba, mas não quero admitir. O único que lembro é que terminei beijando ele, sentindo uma adrenalina que confundi com algo importante. Prometi a mim mesma que seria só aquela vez, mas não foi. Durante meses saía com Daniel de dia e via Marco em segredo à tarde. Eu sabia que estava fazendo algo errado, mas me dizia que só estava experimentando, e todos cometem erros nessa idade. O dia que Daniel descobriu, porque alguém contou a ele, chorou de uma forma que ainda me dói lembrar, mas mesmo então uma parte de mim se convenceu de que ele superaria, de que éramos jovens e que eu não deveria carregar isso para sempre. Entre os 18 e os 23 fui de relacionamento em relacionamento. Me acostumei a sentir validação através da atenção masculina. Cada vez que alguém se interessava por mim, sentia aquele poder momentâneo que me fazia esquecer qualquer culpa que carregava. Tive um namorado por quase um ano, Sebastian. Era uma pessoa boa, mas também o traí. Não com uma só pessoa, mas com duas. Um colega do trabalho chamado Esteban e um vizinho do prédio, Luiz. Eu me justificava dizendo que não fazia por maldade, mas sim porque tinha medo de ficar presa ou porque o relacionamento estava parado. Nunca pensava no que minhas ações provocavam neles. Só pensava em como eu me sentia. Minhas amigas reforçavam essa forma de pensar. Sempre diziam frases como: você é jovem, não se comprometa. Se eles querem algo sério rápido demais, problema deles, ou você tem direito de aproveitar sua vida. E embora parte disso possa ter algo de verdade, eu interpretava como uma permissão para nunca assumir responsabilidades. Confundi liberdade com desordem e confundi aproveitar com machucar outros sem enfrentar as consequências. Antes de continuar, me conta aqui nos comentários. Você acha que as decisões da juventude devem definir uma pessoa para sempre? Deixa a sua opinião e não esquece de se inscrever no canal para não perder as próximas histórias. Aos 23 conheci Julian, o relacionamento mais estável que tive. Ele era sincero, tinha metas claras e uma forma de me tratar que naquele momento eu chamava de entediante, mas que agora entendo como maturidade emocional. Durante 2 anos ficamos juntos. Pela primeira vez tentei me comportar de maneira mais fiel e mais estável. Ele falava de planos, de um futuro juntos, de um lar. Eu concordava sem pensar, sem parar para imaginar de verdade. Quando começou a falar de casamento, não uma proposta formal, mas conversas sobre o futuro, senti uma pressão que interpretei como sufocamento. Em vez de dizer a verdade, de admitir que tinha medo ou que precisava de tempo, fiz o mesmo que sempre fazia quando algo me incomodava. Fugi, e fugi da pior forma possível. Comecei a frequentar mais Maurício, um amigo de Julian. Ele tinha uma energia mais impulsiva, mais direta, mais intensa e eu confundia essa intensidade com algo significativo. Uma noite saímos vários do grupo. Julian não pôde ir porque tinha plantão duplo. Maurício se ofereceu para me levar em casa e eu não disse não. O que aconteceu depois não foi um acidente. Eu permiti, eu provoquei, eu busquei. Sabia que se cruzasse essa linha com Maurício não haveria volta. Mesmo assim fiz. Julian soube por outros, não por mim. E quando soube, desmoronou emocionalmente. Ele sim imaginava um futuro ao meu lado. Eu também sofri, mas não pelo que tinha feito a ele, e sim pela ideia de perder alguém que me dava estabilidade. Me disse que eu também era vítima, e minhas amigas me influenciaram, que nunca tive um guia. Usei qualquer argumento para não aceitar que eu mesma havia destruído o único relacionamento saudável que tinha tido até aquele ponto. Depois de Julian, tive vários relacionamentos curtos. Nenhum durou mais
mais de 6 meses. Às vezes eu era quem se afastava, outras vezes eles descobriam atitudes que não agradavam. Eu seguia convencida de que o problema eram eles, que não me entendiam, que eram exigentes demais, eu precisava de liberdade. Na realidade não sabia como manter um vínculo saudável. Também tive períodos sem parceiro, embora não sem companhia. Conheci pessoas em festas, em redes sociais, no trabalho. Dizia que estava experimentando, que estava vivendo minha juventude. Tive relações passageiras, algumas de uma noite e outras de algumas semanas. Foram muitas, parei de contar. Nesse tempo também tive 2 infecções, nada grave, apenas infecções comuns. Mas em vez de tomá-las como um aviso sobre meu estilo de vida, só me dizia que são coisas que acontecem. Minhas amigas seguiam ali repetindo as mesmas frases que me davam uma desculpa perfeita para não mudar. Não faziam por maldade, mas vivíamos na mesma bolha. Aproveitar sem compromisso e evitar qualquer relacionamento sério. Eu usava as opiniões delas para justificar minhas decisões. Pensava que só estava seguindo o fluxo, mas agora sei que eu era quem tomava cada decisão uma após a outra. Elas podiam parar quando queriam. Eu não. Eu transformei esse estilo de vida na minha identidade. Quando completei 30, algo em mim começou a mudar. Não foi de um dia para o outro, mas houve um ponto em que parei e me perguntei o que estava fazendo com minha vida. Várias das minhas amigas já haviam se casado ou tinham relacionamentos estáveis. Outras desapareceram do meu círculo. Não sei se mudaram, se formaram famílias ou simplesmente seguiram caminhos diferentes. De repente, as reuniões constantes, as festas todo fim de semana e as conversas superficiais deixaram de fazer sentido. Me senti sozinha, embora estivesse cercada de gente. Era como se todo mundo avançasse enquanto eu ficava parada no mesmo padrão que se repetia há mais de uma década. Nesse período tentei me acalmar, parei de sair tanto, comecei a ler mais, a passar mais tempo comigo mesma. Até me aproximei da religião, não de forma estrita, mas sim buscando algum tipo de guia. Gostava da sensação de tranquilidade que encontrava em certos espaços espirituais. Sentia que pela primeira vez estava tentando mudar, ser uma pessoa melhor. Deixei a festa, deixei o álcool, deixei as pessoas que só buscavam relações passageiras. Em teoria, estava tentando transformar minha vida. Foi então que conheci Samuel, um homem da minha mesma idade, também com 30. Conheci num pequeno grupo de atividades comunitárias da igreja que comecei a frequentar. Era tranquilo, gentil e tinha algo que eu não via há anos em alguém: estabilidade emocional. Nos demos bem desde o início. Conversávamos sobre nossas metas, nossas preocupações, as decisões que lamentávamos e as que ainda podíamos tomar. Eu sentia que podia ter uma nova oportunidade, e talvez nem tudo estivesse perdido. Depois de algumas semanas decidimos sair. Não era um relacionamento formal, mas era algo mais que amizade. Me senti animada, embora também carregasse um peso que sabia que cedo ou tarde teria que assumir. Não queria repetir meus padrões e esconder partes da minha vida. Pensei que se realmente queria mudar, devia ser transparente. Então uma tarde, enquanto tomávamos café, contei sobre meu passado. Não entrei em todos os detalhes, mas disse o suficiente: meus relacionamentos, meus erros, minhas traições, minhas decisões impulsivas. Samuel escutou tudo sem interromper. Assentiu lentamente, como tentando processar cada coisa. Quando terminei, ele só disse que apreciava minha sinceridade, que era corajoso da minha parte contar e que todos cometemos erros. Naquele momento acreditei que ele tinha levado bem. Senti alívio. Pensei que talvez o passado realmente pudesse ficar para trás, mas ao mesmo tempo algo no olhar dele mudou. Não foi um julgamento aberto nem uma reação agressiva, mas houve uma espécie de distância, como se uma barreira invisível tivesse se erguido entre nós. Me convenci de que era só uma impressão minha, e talvez estava interpretando demais. No entanto, com o passar dos dias confirmei. Samuel começou a se comportar de maneira diferente. As conversas se tornaram mais curtas, mais formais. Já não me procurava com a mesma frequência. Dizia que estava ocupado, que tinha trabalho e precisava de tempo. E embora eu soubesse que ele sempre foi responsável com suas obrigações, antes encontrava momentos para me escrever ou ligar, algo que agora deixou de fazer. Quando eu o procurava, respondia, mas seu tom era distante. Um dia, depois de várias mensagens sem resposta, perguntei diretamente se algo havia mudado. Me disse que não, e só estava pensando em algumas coisas. Aquela frase foi suficiente para que eu entendesse o que realmente acontecia. Na semana seguinte parou de me procurar completamente. Não houve uma despedida formal nem uma explicação clara. Simplesmente parou de sair comigo. Me doeu mais do que esperava. Não porque estivesse apaixonada, mas sim porque senti que uma oportunidade real se fechava bem na minha frente. Me senti rejeitada, julgada pelo meu passado, castigada por erros que cometi quando era jovem demais e imatura demais para entender o que fazia. Me disse que era injusto, que era cruel que a essas alturas, numa sociedade que presume modernidade e abertura, ainda existissem preconceitos tão fortes. Durante esse período conversei muito com Lucia, uma das minhas amigas da época das festas. Ela estava passando por uma situação muito similar. Também tentou mudar seu estilo de vida, também quis algo mais estável e também sentiu que cada vez que um homem conhecia seu passado, ele se afastava. Lucia e eu compartilhamos muitas conversas sobre isso. Ela dizia que não entendia como era possível que em pleno século XXI as pessoas ainda julgassem uma mulher pelo seu passado, enquanto aos homens isso era celebrado. Lucia estava irritada, se sentia indignada, frustrada, quase traída pela sociedade. Cada vez que um homem se distanciava dela depois de saber de seu histórico, ela dizia o mesmo: são machistas, não suportam
suportam que uma mulher tenha tido liberdade. Querem uma mulher pura para se sentirem superiores. Eu concordava e repetia argumentos parecidos, convencida de que a raiz do problema estava neles, não em nós. Sentia que a sociedade falhava com mulheres como eu, e tentávamos avançar, mas sempre seríamos apontadas. Dizia a Lucia que não entendia por que importava tanto o passado, porque não podiam ver quem eu era agora. Me perguntava por que meus erros de juventude tinham que arruinar minhas oportunidades presentes. Na minha mente, eu estava tentando mudar, estava tomando decisões mais maduras, estava tentando ser alguém melhor, mas parecia que para alguns homens tudo isso era insuficiente. Só viam o que fui, não o que queria ser. No entanto, embora repetisse essas palavras uma e outra vez, havia uma parte de mim que conhecia outra verdade, embora nunca a dissesse em voz alta. Sabia que minhas decisões não haviam sido simples equívocos adolescentes. Foram padrões que eu mesma alimentei durante anos. Sabia que não podia esperar que todos ignorassem fatos que eu mesma consideraria importantes se estivesse no lugar deles. Mas ainda assim, preferia insistir na ideia de que era uma vítima de preconceitos injustos. Dos 30 aos 35 anos, as coisas não mudaram muito. Eu seguia tentando construir uma vida mais estável, mas cada tentativa parecia terminar do mesmo modo. Conhecia alguém, conectávamos, conversávamos sobre nossas metas, saíamos algumas vezes e quando o tema do passado surgia, tudo desmoronava. Às vezes era direto, outras vezes mais sutil. Alguns se afastavam sem explicação, outros inventavam razões para não continuar. Eu insistia que eram preconceitos, que a sociedade seguia presa em velhas ideias, que não fazia sentido que aos meus 35 anos ainda importassem coisas que fiz aos 17, aos 20 ou aos 23. Tentava me convencer de que tudo isso era injusto, de que estava sendo vítima de algo completamente fora do meu controle, mas o padrão se repetia uma e outra vez, e embora me doesse, aprendi a não mostrar muito. Tentava manter uma imagem tranquila, madura, equilibrada, como se nada realmente me afetasse. Mas por dentro se acumulavam a frustração, a insegurança e um temor que não queria reconhecer, o medo de que talvez já não teria outra oportunidade real. Há alguns meses conheci alguém que no início me fez acreditar que tudo podia mudar. Seu nome era Dikar. Tinha 36 anos e uma vida que eu consideraria completamente estável. Era um homem de boa aparência, elegante, educado, seguro de si mesmo. Morava sozinho numa casa própria, tinha um trabalho bem remunerado e um círculo social sólido. Era sinceramente um grande partido. Não estava acostumada a que um homem assim se interessasse por mim, mas aconteceu. Conheci no meu trabalho atual. Há anos trabalho numa loja de departamento na área de roupa formal masculina. Naquele dia ele entrou para comprar um terno. Lembro que tinha um sorriso tranquilo, como se nada o apressasse. Falava com clareza e sabia exatamente o que queria. Me pareceu gentil e respeitoso. Não foi um daqueles clientes que tratam os funcionários com superioridade ou impaciência. Até me fez perguntas sobre combinações e estilos, como se realmente valorizasse minha opinião. Quando terminou a compra e já levava as sacolas, parou antes de ir embora. Virou-se para mim e disse com total naturalidade: "Senhorita, desculpe a indiscrição, mas você é casada?" Não soube o que responder no início. A pergunta me pegou completamente desprevenida. Só pude dizer a verdade, que não, que era solteira. Ele sorriu levemente e respondeu: "Então parece que é meu dia de sorte. A verdade é que você é muito bonita." Senti como minhas bochechas esquentavam imediatamente. Não me acontecia isso há anos. Não era um comentário vulgar nem agressivo. Era direto, sim, mas com uma elegância que quase me desarmou. Me pareceu incrível que um homem como ele pudesse se interessar por mim de uma maneira tão espontânea. Pedi o meu número e dei sem pensar duas vezes. Durante as semanas seguintes conversamos constantemente. Trocávamos mensagens longas, cheias de ideias, de sonhos, de coisas do cotidiano. Saímos várias vezes. Ele me tratava com um respeito e com uma atenção que há muito tempo não experimentava. Íamos a restaurantes, passeávamos em praças, assistíamos a pequenos eventos culturais. Não me apresentou como sua namorada, mas também não como uma simples conhecida. Era um tratamento especial, como se ele estivesse considerando algo mais. Eu me sentia bem com ele. Sentia que finalmente tinha encontrado alguém diferente, alguém que podia ver além do passado, além dos meus erros, além do que outros consideravam uma marca permanente. Me agarrei a essa ilusão. Me disse que desta vez seria diferente. Um dia, depois de várias semanas saindo, ele me fez um convite diferente. Me disse que teria um jantar de negócios muito importante, que alguns colegas iriam e que ele queria que eu acompanhasse. Não só isso, me disse que queria me apresentar como sua parceira. Aquelas palavras me encheram de esperança. Era como se uma parte da minha vida finalmente começasse a se organizar. Para esse jantar me comprou um vestido, não exagerado nem provocativo, mas elegante, sóbrio, perfeitamente adequado para o tipo de evento. Quando me entregou, disse que queria que eu me sentisse especial, porque era uma noite importante para ele e queria que eu estivesse à sua altura. Naquela noite, enquanto me preparava, senti emoções que há muitos anos não sentia. Nervos, ilusão, uma espécie de segurança morna que me fazia pensar que talvez depois de tanto tempo algo bom estava finalmente chegando à minha vida. Mas o que aconteceu no jantar foi completamente inesperado. Ao chegar, o lugar estava cheio de empresários, sócios e colegas de trabalho de Dikar. Ele me apresentou a vários deles. Tudo ia bem. Eu sorria, conversava o suficiente e mantinha uma postura serena tentando projetar a imagem de alguém estável, educada e confiável. Queria que ele se sentisse orgulhoso de me levar com ele. No entanto, numa mesa ao fundo, enquanto avançávamos
mas entre as pessoas, vi algo que me congelou por dentro. Ali estavam Julian e Samuel, dois homens com quem tive relacionamentos que não terminaram bem. Duas pessoas que conheciam meu passado, meus erros, minhas traições, minhas decisões impulsivas. Dois homens que eu mesma havia machucado e que no seu momento se afastaram de mim ao não poderem aceitar o que eu tinha sido. Não entendia como era possível que estivessem juntos naquele jantar naquele mesmo momento. Julian, um dos meus ex mais importantes, a quem enganei com seu amigo anos atrás. Samuel, o homem que se afastou quando contei minha história. Por que tinham que aparecer justo agora quando finalmente sentia que algo na minha vida estava funcionando? Instintivamente baixei o olhar, tentei controlar minha respiração. Me disse que talvez eles não tivessem me visto, e só devia manter a calma. Dicard seguia caminhando alheio à minha turbulência interna. Quando finalmente chegamos à mesa, ele me apresentou como sua parceira. Lembro que Julian abriu os olhos completamente, surpreso. Samuel, por outro lado, desviou o olhar e se manteve em silêncio, como se eu fosse invisível. Minha incomodidade cresceu, mas tentei disfarçar. Não queria arruinar a noite. Não queria que Dicard notasse que algo estava errado. Em um momento do jantar, pedi licença para ir ao banheiro. Precisava de um segundo para respirar. Quando voltei, antes de me aproximar da mesa, vi de longe Julian falando com Dicard. Não escutei nada, mas a expressão de ambos dizia o suficiente. Julian gesticulava com as mãos, como explicando algo importante. Dicard o escutava com o rosto sério, sem a calidez que havia mostrado comigo durante semanas. Senti um peso no estômago. Soube, sem que ninguém me confirmasse, que algo havia mudado. A noite terminou aparentemente bem, mas havia algo diferente no comportamento de Dicard. Era mais reservado, menos espontâneo. Seu sorriso parecia forçado. Tentei me convencer de que era só minha imaginação, mas no meu interior sabia que não era. Desde aquele jantar, tudo foi diferente. As conversas se tornaram menos frequentes. Suas mensagens ficaram mais curtas. Às vezes demorava horas para responder. Já não me convidava para sair com a mesma constância. Eu notava, mas tinha medo de perguntar. Tinha medo de que meus temores se confirmassem. Há uma semana, finalmente reuni coragem para fazer isso. Perguntei diretamente se ainda éramos um casal. Sua resposta foi um golpe que, embora esperasse, não estava preparada para ouvir. Por enquanto não estou buscando um relacionamento, disse em tom calmo. Senti um nó na garganta. Tentei manter o controle, mas as palavras simplesmente saíram de mim. Por quê? Se era para estar tudo bem. O que aconteceu? O que Julian te disse? Não pude evitar chorar. A ideia de que novamente meu passado arruinava algo me despedaçava. Dicard suspirou e respondeu. Ele me contou sua história e sinto muito, Andrea, mas não posso te considerar mais que uma boa amiga. É demais o que ele me disse. Não soube o que dizer. Nem sequer lembro se tentei me defender. Só lembro que saí correndo com a sensação de que o mundo se fechava para mim mais uma vez. Sentia que estava presa num ciclo do qual não podia sair. E agora reflito sobre tudo o que aconteceu. Me pergunto por que depois de tantos anos sigo enfrentando o mesmo. Me digo que é injusto que a sociedade ainda castiga as mulheres por coisas que já deveriam estar superadas. Me repito que não mereço ser julgada por decisões do passado. Tento me convencer de que sou uma vítima de preconceitos antiquados. Mas no fundo há uma voz que não consigo calar. Uma voz que me lembra que meus atos tiveram consequências, que minhas decisões deixaram marcas e que não posso pedir ao mundo que esqueça o que eu mesma repeti tantas vezes. Às vezes me pergunto se ainda tenho tempo de mudar minha história ou se simplesmente devo aceitar que esta é a vida que construí, mesmo se não é a que queria.